Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, sem mancha, sem defeito, purificará a nossa consciência de obras mortas, a purificação da nossa consciência das obras mortas, das coisas velhas que se passaram e tudo se fez novo. Obras mortas, tudo aquilo que a gente fez na nossa ignorância, né? Sacrifícios a ídolos, acendendo vela encruzilhada, fazendo umas besteiradas todas, né? Prestando culto a deuses estranhos. O Senhor diz que somos purificados, né? A nossa consciência é purificada dessas obras mortas. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. É para isso que estamos aqui, para servirmos ao Deus vivo. E nunca mais o poder das obras mortas teve poder na nossa vida, em nome de Jesus. Por isso mesmo, verso 15, ele, Jesus, é o mediador, está no meio da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Ele é o mediador. Ele está entre nós e o Pai para dizer: ele foi comprado pelo meu sangue. Tem o nome escrito no livro da vida. É o mediador. É o tempo da reconciliação. Fomos reconciliados com Deus mediante o sangue de Jesus Cristo. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Então Jesus tinha que morrer. Precisava morrer, porque o testamento só tem início de validade na morte do testador. Um testamento em vida não tem valor. O testador precisa morrer para que comece a valer o testamento. E Jesus precisou morrer, e ele morreu. E aqui representado nessa mesa o seu sangue e o seu corpo. Morreu no nosso lugar, porque a morte era nossa. Mas ele morreu para que o Novo Testamento, a nova aliança, tivesse início. Glória a Deus. Glória a Deus. Comece a ter valor. Um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. É aquilo que eu falei, e aquilo que está escrito. Enquanto o testador está vivo, não tem valor nenhum. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros, de bodes, com água, lã, tinta de escarlate e sopo, aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. E igualmente, então Moisés, da mesma forma, aspergiu, né, sobre o povo o sangue da velha aliança. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, quase todas. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Amém? Amém. Agora veja o verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós. Ele comparece agora diante de Deus, diante do Pai, diante de Deus. Mas agora com o quê? Com o seu próprio sangue. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sacerdote da velha aliança fazia todo ano. Jesus morreu uma única vez, só foi o suficiente. Redenção eterna. Como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, vou ler de novo 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Então, se fosse para fazer como fazia o sumo sacerdote no Velho Testamento, na Velha Aliança, então Jesus tinha que morrer várias vezes. Mas ele morreu uma única vez. Amém?
Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, repita comigo, uma vez por todas, para aniquilar, né? Não é somente uma purificação da carne, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O pecado que estava sobre nós, levou sobre si na cruz do Calvário. Tomou sobre si todas as nossas dores, carregou sobre si todas as nossas iniquidades. E assim como aos homens está ordenado morrer de uma só vez, o homem só morre uma vez, não morre duas, como ensina o Espiritismo, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso é só o juízo, vindo depois do juízo, o verso 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E ele vai voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é nosso sumo sacerdote. Amém. E deixou para nós a nova aliança. Por isso que ele, naquele dia da Páscoa, ele